Eu sou a Camila da Infinity Cidadania e nesse vídeo eu vou te contar quais são as pegadinhas e as armadilhas que você precisa se atentar no seu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Quando você começa a fazer o seu processo de cidadania italiana, são muitos documentos, são muitos os dados, são muitas informações que você precisa se atentar para não perder o bonde. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Nesse vídeo, eu vou te falar quais são as pegadinhas do reconhecimento da cidadania que pode sim atrapalhar o seu processo. Precisa ter em mente é que você precisará reunir dezenas, muito provavelmente, de documentos. Por que dezenas? Porque você tem a parte da documentação italiana, a parte da documentação brasileira, além de todos os apostilamentos e traduções. Então, ou seja, isso passa a ser uma dezena de documentos. A primeira pegadinha que eu quero dizer aqui para você é: não caia na armadilha de tentar tirar vantagem daquilo que não é apropriado. Exemplo: você juntar toda a sua documentação ou todo o seu processo num combo só e fazer um único pagamento a perder de vista. Gente, isso é o pior erro que você pode fazer. Por quê? Porque no momento que você está preparando a documentação, ou que você está preparando para começar a fazer o seu processo de cidadania, a melhor coisa é fazer esse processo fase a fase. Teve um vídeo na semana passada que eu acabei publicando de um cliente que está pagando o processo de cidadania para uma assessoria e ele nem sequer tem o direito à cidadania. Ou seja, se ele tivesse fechado o processo fase a fase, muito provavelmente tanto ele quanto a assessoria teriam observado que não existe o direito aí. Então, a principal armadilha dentro de um processo é tentar ter vantagens que na verdade não são vantagens. Então, o indicado é que você faça o processo fase a fase, porque você vai descobrindo informações, vai entendendo o seu processo para que ele se concretize no final. Então, vou te dar aqui um exemplo bem prático. Basicamente, o processo de cidadania, ele é dividido em 3 partes. A parte da documentação italiana, que é você buscar esse documento na Itália e muito provavelmente trazer para junto de você. Depois você vai passar para a parte número 2, que é a documentação brasileira. E por que é importante você ter o documento italiano próximo a você, junto dessa documentação brasileira? Porque se você precisar fazer algum tipo de retificação nessa documentação, você vai precisar desse documento italiano para comprovar a divergência de dados ou informações. Então, por isso que a primeira fase é pegar o documento da Itália e trazer para cá. Segunda fase, montar a parte da documentação brasileira, e quando essa parte estiver prestes a ser finalizada, você aí sim se concentra na parte do processo da ação judicial ou do processo administrativo, que é aquele processo que você vai fazer o reconhecimento lá na Itália. Segunda pegadinha que eu digo para você, né, não cair, para você justamente fazer o processo fase a fase, é que muitas vezes as pessoas têm poucos dados desse antepassado italiano, o que acaba dificultando a busca desse documento. Então é importante que, para você ter essas informações do italiano, você faça uma boa varredura e uma boa pesquisa aqui no Brasil. Não apenas em sites de pesquisas, mas também na parte da emissão de documentação. Então, emissão de casamento, solicitação da habilitação desse casamento para trazer as certidões de nascimento dessas pessoas que contraíram esse ato civil, que seria o matrimônio. Então, ou seja, você faz aqui uma pesquisa mais ampla no Brasil para ter o máximo de dados possível desse antepassado italiano para que facilite a sua busca lá na Itália. A segunda coisa que eu quero te dizer dentro desse processo é que quando você estiver emitindo a documentação brasileira, você se atente a detalhes, porque são esses detalhes que podem melar o meio do processo. Exemplo: você precisa observar quem é o declarante de filiação da linha reta da árvore genealógica que dá o direito à cidadania italiana. É importante que a pessoa que repasse o direito ao filho da cidadania seja o declarante desse nascimento. Essa pessoa só não precisa ser o declarante se ela tem o casamento contraído. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu, Camila, mulher, não sou a declarante do nascimento do meu filho, porém sou eu que passei a cidadania para o meu filho. Por que não tem problema eu não ser a declarante? Porque eu sou casada com o meu marido e isso está escrito, inclusive, no documento do meu filho. Então, por essa razão, o casamento dá a legitimidade de filiação, no caso, a minha filiação para com o meu filho. Se eu não fosse casada com o meu marido, para o reconhecimento da cidadania do meu filho, eu teria que fazer uma declaração de maternidade, que é um documento que precisa ser feito de próprio punho e ter firma reconhecida, né, no cartório. Então, isso daria a legitimidade de filiação
documentação para o meu filho. Então, ou seja, no momento em que você está vendo a documentação, você precisa se atentar a esses detalhes. O que é importante você saber? Para documentos antigos, cujas pessoas não foram casadas, o ideal é que você providencie, se for documento mais antigo, o documento religioso de batismo dessa pessoa. Porque antigamente o batismo tinha uma certa relevância importante no momento em que aquela criança nasceu. Obviamente, por exemplo, hoje o meu filho não é batizado na Igreja Católica, então essa certidão de batismo não existe. Então isso é válido para documentos mais antigos. Então, no momento que você estiver montando a sua documentação, se você vê que ali tem uma dúvida com relação à legitimação dessa filiação, junte também o documento de batismo. Isso vai ser importante. Uma outra pegadinha que também existe dentro do processo de cidadania italiana é com relação às certidões de nascimento tardias, sejam elas declaratórias, autodeclaratórias, né, ou feita pelos pais. A documentação tardia, ou seja, o registro de nascimento tardio, ele pode sim gerar um problema para você. Então, nesse caso, também é aconselhável que você junte o documento de batismo dessa pessoa, para que comprove a legitimidade de filiação também. Muitas pessoas também não encontram o óbito de algum membro da família, e isso não é um problema. Se você está na montagem da documentação e está em busca de um óbito e não encontra esse óbito, você pode fazer também o anexo de uma certidão negativa, de que você procurou esse óbito e não encontrou. Por quê? Dentro da lista de documentação necessária para o reconhecimento da cidadania, o óbito acaba não sendo uma obrigatoriedade. Então, o óbito, entre parênteses, está lá na listagem de documentação se houver. Então, se você encontrar o óbito, ótimo, você vai anexar essa documentação. Se você não encontrar, você anexa uma certidão negativa que está valendo do mesmo jeito. O fato é, se você fizer o seu processo fase a fase e prestar a devida atenção em todas essas fases, você terá êxito no processo de reconhecimento da cidadania. Não se iluda, não existe vantagem, não existe caminho fácil. Existe uma trilha que você precisa percorrer. E para sua segurança, o ideal é que você faça isso etapa a etapa. Isso vai trazer mais segurança e mais conhecimento para você do seu processo.